Mais uma vez estamos aqui para juntos conversarmos sobre a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre a solidariedade nos tempos bíblicos. Com a igreja crescendo, os apóstolos ficaram um pouco angustiados porque houve uma grande murmuração acerca das viúvas e dos necessitados. E eles então, preocupados com isso, resolveram eleger diáconos, homens cheios do Espírito Santo que pudessem conciliar, levando um pouco da palavra, mas principalmente unindo todos os irmãos no objetivo de suprir a necessidade dos mais necessitados. E deu certo, a igreja cresceu e se formou um grande número de pessoas que traziam as suas doações. Veja que eu estou falando de doações, para que ninguém venha nos prejudicar com pensamentos outros a respeito de dízimos e ofertas. Nós estamos falando de doações, porque é isso que entendemos ali no texto, né? Quando a igreja começa a sentir essa murmuração. E o que acontece? Com o crescimento da bondade dos irmãos, até movido pelo Espírito Santo, ocorre que os diáconos começam também a falar do amor de Deus, indo, com as doações, ajudando as pessoas. Eles também encontravam pessoas e falavam do amor, da graça de Deus. E então, Herodes resolveu perseguir a igreja de maneira muito forte. Herodes o Grande, né? E o que é que diz as Escrituras? Que ele perseguiu ao ponto de matar Tiago e logo após ele queria matar Pedro. Como a gente não vai descrever cada caso, ele não conseguiu porque o anjo do Senhor, através da oração da igreja, veio e concedeu a Pedro o livramento da grande prisão que existia, né, na Judéia. O que ocorre é que depois disso houve a morte de Estevão e uma grande perseguição entre os cristãos aconteceu. E isso agradava a alguns judeus, porque eles não criam no Evangelho, não criam em Jesus Cristo, e os sacerdotes que juntaram-se para matar Jesus, e também passaram a odiar os seguidores de Jesus, a seita dos nazarenos. Para a gente não ir muito longe, o que ocorre é que houve a perseguição depois da morte de Estevão. E os irmãos começam a descer da Judéia, vão para todos os lugares. Aí vão para Chipre, vão para Antioquia, vão para Cirene, vão para vários lugares. E nessa descida deles a esses lugares, ocorre que eles tiveram a oportunidade de também evangelizar. E foi uma bênção, porque lá na cidade de Antioquia cresceu muito a pregação do Evangelho. E os apóstolos, sabendo disso, enviaram para lá Barnabé. Barnabé é aquele José que se destacou pelo fato de ele ser uma pessoa muito amorosa. Vendeu seu terreno, deu aos apóstolos para distribuir aos necessitados, e era um homem de ânimo pronto, O próprio nome dele era exortação, que quer dizer aquele que levanta o ânimo das pessoas. E diz as Escrituras que ele desce para Antioquia, e quando ele vê o crescimento da igreja, ele já sabendo da conversão de Saulo, ele vai até Tarso buscar Saulo. E
quando ele traz Saulo, aí que a igreja cresce, porque Saulo conta o seu testemunho, prega a palavra, anuncia a verdade. E aí foi uma explosão de bênção, de graça. E aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 a 30, diz assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorrer aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Aqui começa a jornada gloriosa do evangelizado de Saulo, né, que mais tarde é considerado Paulo, né, por seu advento de ter largado tudo para seguir o caminho, né, para seguir Jesus Cristo, porque ele teve encontro com Jesus. E Saulo começa então a pregar a palavra. E Saulo começa justamente da maneira correta. Por quê? Porque Saulo começa levando a palavra, mas também levando as ajudas, né, as doações dos irmãos para socorrer os irmãos da Judéia. Com a perseguição, muitos ficaram sem casa, muitos perderam os seus negócios. A perseguição foi muito forte. Deixou muita gente sofrendo, passando necessidade. E essa ajuda vinda dessas igrejas que começam a surgir a partir da pregação de Saulo, a partir da pregação de Barnabé, a partir da pregação dos irmãos que saem fugitivos da Judéia, que vão para todos os lugares, desce aos gentios, essa palavra que desce a eles, também desce a eles essa graça, esse amor, porque é isso que o Espírito Santo nos guia, a compartilhar, a socorrer. Então os irmãos, através desta atitude de ouvirem a voz do Espírito Santo, pregada por Ágabo, né, que começa a falar que o Espírito Santo lhe informa que haveria grande sofrimento em todo o mundo, de fome, que realmente já estava acontecendo em Jerusalém. O que é que nós vemos nisso? Forma-se um caráter maravilhoso em Saulo, que é o de cuidar dos pobres. Incrível que mais tarde, uns 14 anos depois, quando Saulo realmente já não é mais chamado de Saulo, mas de Paulo, e que já cresceu, já evangelizou, já está indo em Corinto, já foi a Tessalônica, já foi a tantos lugares pregando a palavra. Saulo desce aos líderes da igreja, a Pedro, Tiago, João. E no encontro que ele tem lá, diz ele lá em Gálatas capítulo 2, verso 10, que ele diz assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Ou seja, aquilo que Paulo já fazia, agora ele faz com mais alegria, porque agora ele recebe essa incumbência, ele recebe esta palavra de incentivo, de motivação dos apóstolos de Jesus Cristo, aqueles que andaram com Jesus. Saulo teve encontro com Jesus no caminho de Tarso, né? Porém, ele se sente motivado a buscar ajuda das igrejas que já estavam sendo formadas através da pregação aos gentios e que são motivadas a enviar doações. E aí a gente vai ter a igreja de Corinto, a gente vai ter a igreja dos Filipenses, dos Colossenses, dos Tessalonicenses, que vão unir suas forças, né? Que vão unir suas doações e que vão enviar essas doações
para socorrer os irmãos na Judéia. Olha que maravilha, quando Deus vê a mobilização de todos. Hoje a gente vê que muitos obreiros, muitos líderes chegam a proibir suas congregações, as igrejas que estão liderando, de doarem para outros lugares. É triste hoje quando a gente vê alguns querendo dominar a vida econômica dos seus liderados, daquelas ovelhas de Jesus Cristo. As ovelhas de Jesus Cristo devem estar livres para ouvir a voz do Espírito Santo, que é urgente. Ainda hoje é necessário socorrer quem passa fome, é necessário socorrer quem passa necessidade, é necessário socorrer quem não tem uma roupa para vestir, não tem calçados para calçar. É necessário socorrer as necessidades de todas as formas, né? E as doações, elas são bem-vindas, ainda mais quando elas são geridas pela ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Você que serve a Deus, deixa o Espírito Santo falar na tua vida. Não te deixa levar por aqueles que, usando o nome de Deus, te proíbem de socorrer as pessoas, seja no teu município, seja na tua cidade, seja no teu bairro, seja em outros bairros, seja de outras denominações. Quem te proíbe está fora dos padrões bíblicos, porque aqui todas as igrejas se mobilizam de todas as maneiras, e Paulo, lá em Coríntios, no capítulo 9, ele envia os irmãos com antecedência à igreja de Corinto justamente para que os irmãos preparassem as suas doações com antecedência, para que quando ele chegasse com os irmãos de Tessalônica, não passasse a vergonha, porque ele tinha elogiado os irmãos de Corintos por serem tão graciosos, por serem tão amorosos, por ter enviado socorro aos que necessitavam. E agora Paulo estava preocupado de que esse elogio, essa graça, sabe, esses dons que se manifestaram com antecedência agora, poderia ser maculado com a vinda dos irmãos de Tessalônica, que já faziam isso, já estavam trazendo as suas contribuições, e chegassem em Corinto e vissem que os irmãos não tinham dado a míngua, não tinham se preocupado jamais, nem um pouquinho, com aqueles que necessitavam. E Saulo manda antecipadamente os irmãos para que conversassem, para que as suas doações fossem feitas de coração, conforme aquilo que possuíam. Era a recomendação de Paulo, que as pessoas dessem como sementes, não dessem por qualquer jeito, de qualquer jeito, mas dessem como semente. Porque quanto mais você semeia, mais você colhe. E eu estou falando de doações. Porque tudo começa com aquele problema lá, quando a igreja começa a murmurar, né? Recebe a murmuração das pessoas de fora por não estarem socorrendo os necessitados. E aqui, Saulo diz que quando ele teve 14 anos depois com os apóstolos, a recomendação dele foi que ele se preocupasse com os pobres. E ele já fazia isso, mas agora muito mais. Agora ele conclama todos a ajudarem, a compartilharem. E isso é lindo, isso é glorioso. Que você deixe o Espírito Santo falar em você e socorra sim, ajude sim, compartilhe sim. Não espere que alguém te determine, que alguém te fale, que alguém te obrigue, que alguém te convença. Não, deixa Deus te usar. A terra está cheia de necessitados, mas talvez aí perto da tua casa, dentro da tua família, né? Dentro da tua própria igreja ou congregação ou comunidade, ou fora dela.
Importante é você ser usado pelo grande e poderoso Espírito Santo para socorrer a todos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.